Imagine por um instante que dentro do seu corpo existe um inimigo escondido. Ele não faz barulho, ele não dói, ele não deixa sinais visíveis. E ainda assim, ele está lá, circulando no seu sangue, crescendo pouco a pouco, sem que você perceba. Esse inimigo se chama triglicerídeo. Muitas pessoas já ouviram falar de colesterol, mas quando escutam a palavra triglicerídeo, ela soa distante, quase científica demais. Algo que parece só importar para médicos e laboratórios. Mas a verdade é outra. Milhões de pessoas vivem todos os dias com triglicerídeos em níveis perigosos, sem ter a menor ideia. E quando descobrem, muitas vezes já é tarde. O que são triglicerídeos, realmente? Para entender, precisamos simplificar. Eu sou a doutora Paula Vadon e, lembrando meus amigos inscritos no meu canal, irei fazer um sorteio para vocês. Sim, para vocês, meus inscritos. Aqueles que não estão inscritos, não percam tempo, se inscreva agora mesmo. Estou pensando em sortear para vocês algo que usem sempre, talvez, um colageno tipo 2, uma vitamina D2. Para o sorteado, enviarei sem custo algum para seu endereço, totalmente gratuito. É isso mesmo, gratuito, então se inscreva, compartilha, deixe o like e um comentário. Bom, agora, imagine que o corpo humano é uma cidade. O coração é a prefeitura, que mantém tudo funcionando. As artérias e veias são estradas e avenidas, por onde passam caminhões transportando energia, oxigênio e nutrientes. E os triglicerídeos? Eles são como caminhões-tanque de combustível. Quando você come, especialmente carboidratos em excesso, pães, massas, doces, refrigerantes, o corpo pega essa energia extra, que não será usada imediatamente, e a transforma em triglicerídeos. Esses triglicerídeos são armazenados em depósitos de gordura espalhados pelo corpo. Mais tarde, quando você precisa de energia, por exemplo, durante um jejum ou uma corrida, esses triglicerídeos são liberados, quebrados e usados como combustível. Em resumo, eles não são vilões por natureza. São parte essencial da nossa sobrevivência. Da sobrevivência à ameaça. Voltemos milhares de anos no tempo. Imagine nossos ancestrais caçadores-coletores. Eles não tinham comida garantida todos os dias. Às vezes passavam horas, até dias sem encontrar caça ou frutos. Nesses períodos, o corpo sobrevivia graças aos triglicerídeos estocados. Essa gordura invisível funcionava como uma bateria de reserva, que podia ser usada quando não havia nada para comer. Era a diferença entre a vida e a morte. Agora avance para o mundo moderno. Vivemos cercados por comida barata, processada, doce, gordurosa. Não precisamos mais caçar, correr, lutar por sobrevivência. E é aqui que a mesma gordura que salvava vidas, hoje se transforma em uma armadilha mortal. Porque o excesso de triglicerídeos não é queimado, não é usado. Ele se acumula e, lentamente, sem sintomas, começa a destruir artérias, coração, fígado e pâncreas. A grande armadilha dos triglicerídeos está no fato de que eles não doem. Você pode ter níveis altíssimos e viver meses, até anos, sem sentir absolutamente nada. Não existe dor no peito, não existe tontura imediata, não existe aviso. E é exatamente por isso que tantos ignoram. É o que chamamos de assassino silencioso. Quando os sinais aparecem, muitas vezes o estrago já está feito. Um infarto fulminante, um AVC repentino, ou até uma pancreatite tão violenta que coloca a vida em risco em questão de horas. Tudo isso causado por uma coisa invisível que corria pelo seu sangue, sem você perceber. Segundo estimativas médicas, 1 em cada 3 adultos tem triglicerídeos acima do normal. E na maioria dos casos, não sabe. Os níveis considerados seguros são menos de 150 mil DL normal, entre 150 e 199, zona de alerta, de 200 a 499. Alto risco, 500 ou mais. Perigo extremo, risco de pancreatite. Agora, pense comigo. Quantas pessoas você conhece que comem açúcar diariamente? Quantas tomam refrigerante ou cerveja todo fim de semana? Quantas estão acima do peso, sedentárias, vivendo uma rotina corrida sem tempo para cuidar da saúde? Cada uma delas pode estar carregando dentro de si esse inimigo, oculto, pronto para atacar a qualquer momento. Imagine que seu sangue é uma estrada. Cada triglicerídeo é como um caminhão. Quando existem apenas alguns caminhões, a estrada flui normalmente. Mas quando há milhares de caminhões a mais do que deveria, o trânsito começa a travar. Congestionamento, lentidão, acidentes.
É exatamente isso que acontece dentro das suas artérias. Triglicerídeos em excesso deixam o sangue mais gordo, mais espesso, favorecendo o depósito de placas de gordura nas paredes dos vasos. Com o tempo, essas placas endurecem, entopem e o resultado pode ser devastador. O coração para de receber sangue e infarto. O cérebro fica sem oxigênio, AVC. O pâncreas inflama pancreatite. Tudo começa com algo tão pequeno, tão microscópico, que só um exame de sangue consegue revelar. Muitos só descobrem quando vão fazer um exame de rotina. A cena é quase sempre a mesma. O médico olha o papel, respira fundo e diz: seus triglicerídeos estão muito altos. O paciente surpreso pergunta: mas doutor, eu não sinto nada. Como assim? E é aí que vem o alerta. Justamente por você não sentir nada é que é perigoso. É um inimigo silencioso. A indiferença humana. E aqui está o ponto mais sombrio. Mesmo quando recebem o diagnóstico, muitas pessoas não levam a sério. Elas dizem: ah, isso não é nada, todo mundo tem isso. Ou, depois eu cuido. O problema é que o depois pode não existir. Quantas vidas foram ceifadas porque alguém ignorou um simples resultado de exame? Quantos pais, mães, irmãos e amigos se foram cedo demais por causa de um inimigo que poderia ter sido derrotado com pequenas mudanças? Deixe-me contar uma breve história. Um homem de 42 anos, trabalhador, casado, 2 filhos. Nunca se preocupou muito com saúde. Adorava churrasco, cerveja nos finais de semana, refrigerante durante a semana. Não era obeso, mas tinha uma barriguinha. Um dia, durante um exame exigido pela empresa, descobre que seus triglicerídeos estavam acima de 400. O médico alertou: você precisa cuidar disso urgentemente. Ele ouviu, mas não levou a sério. Afinal, não sentia nada. 3 meses depois, durante um almoço de família, sentiu uma dor abdominal insuportável. Foi levado às pressas ao hospital. Diagnóstico: pancreatite aguda causada por triglicerídeos altíssimos. Ele sobreviveu, mas passou dias internado, perdeu peso de forma drástica e ficou marcado para sempre. Essa é apenas uma das milhares de histórias reais que se repetem todos os dias. Se existe uma mensagem para você neste momento, ela é clara. Os triglicerídeos são invisíveis, mas não são inofensivos. Eles estão circulando no sangue de milhões de pessoas neste exato instante, esperando apenas a oportunidade para se manifestar. E cada escolha que você faz, o que coloca no prato, se levanta ou não do sofá, se exagera ou não no álcool, é um passo a mais para manter esse inimigo sob controle ou deixá-lo crescer. Você pode não ver, você pode não sentir, mas os triglicerídeos estão lá, e ignorá-los pode custar sua vida. Para compreender os triglicerídeos, precisamos viajar no tempo, voltar milhares de anos antes de cidades, antes de medicina, antes de supermercados. Imagine nossos ancestrais, vivendo em florestas, cavernas e desertos. Eles não tinham geladeira, não tinham estoque de alimentos, não tinham como escolher o que comer. Havia dias de fartura, quando conseguiam caçar um animal ou coletar frutas. Mas havia também longos períodos de fome, em que a comida desaparecia. Foi nesse cenário cruel que os triglicerídeos se tornaram um presente da evolução. O corpo humano aprendeu a transformar o excesso de energia em gordura, em pequenos pacotes químicos chamados triglicerídeos, que ficavam guardados no tecido adiposo. Esses pacotes eram como cofres secretos, reservas de emergência. Quando a fome chegava, o corpo abria esses cofres, quebrava os triglicerídeos em moléculas menores e usava como combustível. Para entender melhor, pense em um carro. Você abastece o tanque, mas também pode carregar galões extras de gasolina para uma viagem longa. Os triglicerídeos eram exatamente isso, o galão de reserva. A energia que mantinha os humanos vivos quando a caça desaparecia, quando o inverno chegava, quando as tempestades impediam de sair da caverna. Esse sistema de armazenamento era tão eficiente que, mesmo em longos períodos de fome, o corpo conseguia funcionar, caçar novamente e sobreviver. Foi essa estratégia que permitiu que a humanidade prosperasse. Agora avance para os dias atuais. Hoje não vivemos mais como caçadores-coletores. Não precisamos andar quilômetros em busca de comida. Não precisamos caçar com lanças, arriscar a vida em florestas, ou enfrentar invernos sem provisões. Pelo contrário.
A comida está em cada esquina. Açúcar barato, gordura processada, calorias vazias, refrigerantes, fast food, doces industrializados. Em vez de passar fome, o mundo moderno enfrenta um problema oposto: excesso de comida. O mecanismo que antes salvava vidas, agora se tornou uma maldição silenciosa. O presente que vira veneno. Os mesmos triglicerídeos que sustentaram nossos ancestrais em épocas de escassez, hoje transbordam no sangue humano. Eles não têm para onde ir, porque não precisamos mais de períodos de jejum prolongado. O resultado? Um corpo sobrecarregado, células adiposas cheias, fígado intoxicado, artérias entupidas. O presente da evolução virou veneno. Existe um detalhe importante nessa história: o açúcar. Nossos ancestrais tinham acesso muito limitado a açúcares, talvez algumas frutas maduras no verão. Nada além disso. Hoje, em uma única lata de refrigerante, você consome mais açúcar do que um ser humano do passado consumiria em meses. E o que o corpo faz com esse excesso? Transforma em triglicerídeos. Cada colher de açúcar a mais que você coloca no café, cada pedaço de bolo, cada refrigerante, cada sobremesa, todos eles alimentam esse inimigo invisível. O corpo humano não foi projetado para lidar com tamanha abundância: o sedentarismo. Mas não é só a comida. Nossos ancestrais caminhavam longas distâncias todos os dias. Caçavam, corriam, escalavam, trabalhavam com o corpo inteiro. Cada caloria ingerida era, de fato, queimada. Hoje, passamos horas sentados em frente a telas. O máximo de esforço é apertar teclas, segurar um volante, subir alguns degraus. Comida em excesso, mais falta de movimento, igual acúmulo explosivo de triglicerídeos. Se pudéssemos olhar o sangue humano através dos séculos, veríamos uma transformação radical. No passado, triglicerídeos circulavam em níveis baixos, apenas o suficiente para sobreviver. As reservas de gordura eram usadas constantemente. No presente, os níveis dispararam. O corpo acumula sem parar porque nunca há jejum verdadeiro. A gordura se transforma em doença. É como se tivéssemos herdado um software biológico perfeito para a escassez, mas estamos rodando esse software em um mundo de abundância. O resultado é um colapso inevitável. Nos dias atuais, os triglicerídeos altos já não são apenas um detalhe em exames de sangue. Eles se tornaram uma epidemia global. O sedentarismo e a má alimentação não afetam apenas adultos. Crianças e adolescentes, cada vez mais expostos a comidas ultraprocessadas, refrigerantes e falta de movimento, já apresentam níveis alarmantes de triglicerídeos. Estamos criando uma geração que carrega dentro do corpo um inimigo que antes só se manifestava em adultos mais velhos. A ilusão da juventude. Há ainda uma armadilha psicológica. Os jovens acreditam que são invencíveis, que triglicerídeos altos só afetam gente mais velha. Mas o que vemos hoje são casos de infarto em pessoas com 30, 25 até 20 anos. Jovens que cresceram em meio a fast food, bebidas energéticas e sedentarismo. A juventude não é mais escudo. O inimigo não escolhe idade. O peso da cultura. Se olharmos para diferentes culturas, percebemos como os triglicerídeos contam uma história silenciosa. Povos antigos que viviam da pesca tinham menos problemas. O consumo de peixes ricos em ômega 3 ajudava a controlar o equilíbrio. Povos caçadores eram magros, ativos, queimavam energia diariamente. Hoje, em cidades modernas, o cardápio está cheio de frituras, farináceos, doces, álcool. Os triglicerídeos contam, em silêncio, a história da transição alimentar da humanidade. E o capítulo atual é sombrio. A linha do tempo mortal milhares de anos atrás. Triglicerídeos eram aliados. Séculos atrás. Ainda vivíamos com algum equilíbrio, apesar de já acumular gordura em períodos de fartura. Hoje, a fartura é constante, e o inimigo cresce em silêncio. Cada refeição rica em açúcar, cada bebida alcoólica em excesso, cada noite sedentária diante da tela é uma linha escrita nessa história. Uma história que pode terminar cedo demais. Em resumo, o que era um mecanismo de sobrevivência se transformou em uma maldição da modernidade. O corpo humano ainda acredita que vivemos em cavernas, que enfrentamos dias de fome, que precisamos guardar energia. Ele não entende que você tem comida a cada esquina, a cada minuto, sem esforço algum. E assim, cada excesso é armazenado. Cada excesso vira triglicerídeo.
Cada triglicerídeo extra é um tijolo a mais construindo uma prisão invisível dentro do seu corpo. Os triglicerídeos foram criados para nos salvar, mas hoje são eles que podem nos destruir. Eles carregam em si a história da humanidade, a luta contra a fome, a vitória da sobrevivência e, agora, o preço da abundância. A pergunta que fica é simples. Você está escrevendo sua história com eles como aliado? Ou como vítima? Imagine a cena. Você acorda cedo, em jejum, vai até um laboratório, uma agulha atravessa a pele, o sangue é coletado. Para você, apenas mais um exame de rotina. Mas para o médico, esse sangue carrega códigos secretos, números que podem revelar se você está saudável ou se um inimigo silencioso está crescendo dentro de você. Esse código chama-se perfil lipídico. E dentro dele, um número específico pode decidir seu futuro, o valor dos triglicerídeos. O exame é simples, rápido, barato, mas o impacto dos resultados pode ser devastador. Em apenas uma linha, uma pequena palavra aparece no papel: triglicerídeos. E ao lado, um número. Esse número é um reflexo do que você comeu nos últimos dias, do seu estilo de vida, da sua genética. Um número capaz de prever, em silêncio, se seu coração vai resistir ou falhar, se seu cérebro vai pulsar em paz ou sofrer um derrame, se seu pâncreas vai funcionar ou entrar em colapso. Os níveis. O código vermelho. Segundo as diretrizes médicas, os valores são divididos assim: menos de 150 mDL, normal. O corpo está em equilíbrio. O inimigo está controlado. 150 a 199 mg/mDL, limítrofe. Um sinal amarelo, um aviso de que algo já não está certo. 200 a 499 mg/mDL. Alto. Aqui o perigo cresce. O sangue carrega gordura em excesso. As artérias já sentem o impacto. 500 mg/mDL ou mais. Muito alto, perigo extremo. O risco de pancreatite aguda é real e imediato. Agora pense. Quantas pessoas você conhece que já passaram dos 200, dos 300, dos 400, sem sentir nada? Cada número acima do normal é como um relógio de contagem regressiva, escondido no sangue. A armadilha do "eu me sinto bem", muitos ao receberem o resultado dizem: "Mas doutor, eu me sinto ótimo". Esse é o truque mais cruel dos triglicerídeos. Eles não dão sintomas até que seja tarde. Você pode estar com 250, 300, até 600 mDL. E ainda assim acordar todo dia, trabalhar, rir, viver normalmente. Enquanto isso, o inimigo está corroendo silenciosamente suas artérias, inflamando seu fígado, preparando um ataque ao seu pâncreas. Quando o corpo finalmente fala, o grito vem em forma de infarto, derrame ou dor insuportável. O papel do jejum. O exame de triglicerídeos costuma ser feito em jejum. E isso não é por acaso. Após uma refeição, os triglicerídeos sobem naturalmente. É o corpo armazenando energia. Mas o que interessa ao médico é o nível de base, em jejum, quando o corpo deveria estar equilibrado. Se mesmo em jejum os valores estão altos, isso significa que o inimigo não descansa nunca. O perfil completo. Na prática, os triglicerídeos não aparecem sozinhos. Eles fazem parte de um exame maior chamado perfil lipídico, que inclui colesterol total, HDL, o bom colesterol, LDL, o mau colesterol, triglicerídeos. Esse conjunto de números é como um mapa, mostrando para onde a sua saúde cardiovascular está indo. E quase sempre, quando os triglicerídeos estão altos, outros marcadores também estão alterados. É um efeito dominó que avisa: algo maior está acontecendo no seu corpo. Triglicerídeos elevados geralmente não vêm sozinhos. Eles costumam andar de mãos dadas com um inimigo ainda maior, a síndrome metabólica. Essa síndrome é como um pacote mortal que inclui glicose alta, pressão alta, gordura abdominal, colesterol alterado, triglicerídeos em excesso. Juntos, esses fatores criam uma bomba relógio, aumentando exponencialmente o risco de doenças cardíacas, derrames e diabetes tipo 2. O exame de triglicerídeos, portanto, não é apenas sobre gordura no sangue. É sobre a história completa do seu metabolismo. Um homem de 50 anos vai ao médico para um check-up de rotina. Não sente nada. No papel, triglicerídeos em 320. O médico alerta: você está em risco de infarto. Ele ignora. 2 anos depois, sofre um ataque cardíaco.
Uma mulher de 35 anos faz exames porque sente fadiga constante. Triglicerídeos em 450. O médico descobre também glicose alterada. Diagnóstico: pré-diabetes e síndrome metabólica. Um jovem de 22 anos, acima do peso, fã de fast food, faz exame exigido por concurso público. Resultado: triglicerídeos em 600. O risco de pancreatite é tão alto que o médico prescreve tratamento imediato. Essas histórias são reais, repetidas todos os dias em clínicas e hospitais. Quando um médico olha para o resultado de triglicerídeos, ele não vê apenas números. Ele vê um retrato do estilo de vida do paciente. Valores altos quase sempre denunciam excesso de açúcar e carboidratos refinados, álcool em excesso, sedentarismo, sobrepeso, problemas hormonais como hipotireoidismo. Em alguns casos, também podem indicar doenças genéticas, mas a maioria é consequência direta de hábitos diários. O sangue não mente. Há, porém, uma outra armadilha. Algumas pessoas têm valores de triglicerídeos dentro do normal, mas ainda assim estão em risco. Como? Porque o corpo humano é complexo. Às vezes, mesmo com triglicerídeos baixos, outros fatores, como LDL alto, hipertensão ou resistência à insulina, já estão comprometendo a saúde. Por isso, o exame deve ser visto como parte de um todo, nunca como um número isolado. Muitos não fazem exames. Outros, quando fazem, não entendem o que significam os números. E alguns até entendem, mas escolhem ignorar. Esse é talvez o maior perigo, a ignorância voluntária. Porque enquanto você finge que não vê, o inimigo continua crescendo, invisível, silencioso, preparando seu ataque. É por isso que o exame de triglicerídeos é tão importante. Ele é como um espelho do futuro. Quando você olha para o papel e vê o número, está olhando para um possível destino. Um destino de saúde, se agir agora. Ou um destino de dor, se continuar ignorando. O diagnóstico é a chance de mudar a história antes que ela termine em tragédia. O sangue carrega segredos, e os triglicerídeos são um dos mais perigosos deles. Você pode escolher não olhar. Pode escolher não fazer exames. Pode escolher ignorar o alerta. Mas lembre-se, os números não mentem. Eles são a contagem regressiva invisível para o seu futuro. Se os triglicerídeos são tão perigosos, surge a pergunta inevitável: de onde eles vêm? Por que algumas pessoas conseguem mantê-los sob controle, enquanto outras vivem com níveis altíssimos sem nem perceber? A resposta está escondida em nossos hábitos, em escolhas diárias que parecem inofensivas, mas que pouco a pouco alimentam o inimigo silencioso. O primeiro e mais traiçoeiro culpado é o açúcar. Ele não vem apenas na forma óbvia, aquele pó branco, que você coloca no café ou no suco. Ele está escondido em praticamente tudo que comemos: refrigerantes, pães, massas, bolos, biscoitos, molhos prontos. Até em alimentos salgados, como ketchup e comidas congeladas. Cada grama extra de açúcar que entra no corpo é rapidamente transformada em triglicerídeos. O fígado funciona como uma fábrica incansável, pegando essa glicose em excesso e convertendo-a em gordura. E essa gordura corre para o sangue, se instala nas artérias, no fígado, na barriga. O açúcar é doce na boca, mas mortal no sangue. Se existe um combustível poderoso para os triglicerídeos, ele se chama álcool. Cada gole de cerveja, cada taça de vinho, cada dose de destilado é convertido rapidamente em gordura no fígado. E diferente dos alimentos, o álcool não traz nutrientes, apenas calorias vazias. Ele sobrecarrega o fígado, aumenta a produção de triglicerídeos e, com o tempo, provoca doenças sérias como esteatose hepática, fígado gorduroso e até cirrose. O problema é que o álcool é socialmente aceito. É visto como lazer, diversão, relaxamento. Mas no silêncio do corpo, cada gole pode estar escrevendo um capítulo a mais da tragédia. Arroz branco, pães brancos, macarrão, bolachas, farinhas refinadas. Eles entram no corpo, são rapidamente transformados em glicose, e o excesso vira triglicerídeo. O corpo humano foi projetado para lidar com carboidratos integrais, frutas, raízes, alimentos que liberam energia lentamente. Mas a indústria alimentícia nos deu versões refinadas, pobres em fibras, que disparam picos de açúcar no sangue, e cada pico é um novo lote de triglicerídeos despejado no sangue. Mesmo que você coma moderadamente, se não se movimenta, seu corpo não queima energia. E o que não é queimado
é armazenado. O sedentarismo é a cama onde os triglicerídeos descansam confortavelmente, esperando o momento de atacar. Nossos ancestrais caminhavam quilômetros todos os dias. Hoje, a maior parte da humanidade passa horas sentada em frente a telas, presa em carros, deitada em sofás. O corpo que foi feito para caçar e correr agora é usado apenas para digitar e assistir. E os triglicerídeos se multiplicam. Quando o corpo acumula gordura em excesso, especialmente na região abdominal, o metabolismo muda. O fígado fica sobrecarregado, a resistência à insulina aumenta e os triglicerídeos disparam. A chamada gordura visceral, aquela que se acumula em volta dos órgãos internos, é especialmente perigosa. Ela não fica apenas guardada. Ela é ativa, inflamatória, produzindo substâncias que alimentam o ciclo da doença. Quanto mais gordura no corpo, mais difícil é controlar os triglicerídeos. É como tentar apagar fogo jogando gasolina. Há sim pessoas que herdaram genes que tornam mais difícil o controle dos triglicerídeos. Nesses casos, mesmo com hábitos saudáveis, o corpo insiste em produzir gordura em excesso. São doenças raras, chamadas dislipidemias familiares. Mas mesmo nesses casos, os hábitos têm um peso enorme. A genética pode carregar a arma, mas é o estilo de vida que puxa o gatilho. Além dos hábitos e da genética, algumas doenças e alterações hormonais elevam os triglicerídeos. Diabetes mal controlado, hipotireoidismo, doenças renais, doenças hepáticas. Essas condições alteram o metabolismo, fazendo o corpo produzir ou acumular triglicerídeos em excesso. E muitas vezes, o exame de triglicerídeos é o primeiro sinal de que algo maior está errado no organismo. Pouca gente sabe, mas alguns remédios também podem elevar triglicerídeos, como corticoides beta-bloqueadores, antirretrovirais, estrogênio, em altas doses. Isso não significa que devem ser abandonados, jamais. Mas mostra como é fundamental acompanhar os níveis de lipídios no sangue quando se está em tratamento contínuo. O mais assustador é que raramente existe apenas uma causa. A maioria das pessoas combina várias delas. Uma dieta cheia de açúcar, fim de semana regado a álcool, vida sedentária, alguns quilos a mais na barriga. Sozinhos, esses fatores já seriam perigosos. Juntos, criam uma tempestade perfeita. Pense no corpo como um copo. Cada colher de açúcar, cada pão branco, cada cerveja é uma gota. O sedentarismo, a obesidade, os hormônios desregulados são mais gotas. O copo vai enchendo, devagar, silenciosamente, até que um dia transborda. E quando transborda, o resultado pode ser infarto, derrame e pancreatite, fígado gorduroso. O transbordo pode ser repentino, mas a construção dele foi lenta, diária, alimentada por escolhas aparentemente pequenas. Quantas vezes você já ouviu, ou disse, a frase: é só hoje. É só um pedacinho. É só uma cervejinha. Cada só é um tijolo no castelo dos triglicerídeos. Isoladamente parece inofensivo, mas somado se transforma em doença. O corpo humano não perdoa repetições. Ele cobra a conta, cedo ou tarde. Um homem de 38 anos, vida estressada, alimenta-se quase todos os dias com fast food. Triglicerídeos, 420. Ele não sabia. Só descobriu depois de um exame exigido pela empresa. Uma mulher de 45 anos, fã de doces, nunca bebeu álcool. Triglicerídeos, 310. O açúcar foi suficiente para alimentar o inimigo. Um jovem universitário, magro, mas sedentário, com rotina de cerveja nos fins de semana. Triglicerídeos, 280. A genética até ajudava, mas o álcool venceu. Cada caso tem sua causa predominante, mas o fim é sempre o mesmo. O inimigo cresce no sangue, em silêncio. Os triglicerídeos não surgem do nada. Eles são criados, alimentados, fortalecidos todos os dias. Cada colher de açúcar, cada copo de álcool, cada hora sentado sem se mover, cada excesso ignorado. O inimigo não nasce sozinho. Ele é convidado para dentro do corpo. A questão é, você tem sido o aliado ou o carcereiro da sua própria destruição? Triglicerídeos altos não doem. Eles não dão febre. Não deixam manchas na pele. Você pode viver anos com níveis perigosos no sangue, sem sentir absolutamente nada. É justamente essa ausência de sintomas que os torna letais. Enquanto o corpo aparenta normalidade, por dentro, um campo de batalha silencioso se forma. Cada molécula de gordura circulando em excesso no sangue é como uma faísca invisível.
E quando essas faíscas se acumulam, o fogo começa. Imagine suas artérias como estradas perfeitas, limpas, abertas para o fluxo constante do sangue. Agora, visualize pequenas partículas de gordura grudando nas paredes dessas estradas. No início, são apenas manchas. Com o tempo, tornam-se placas cada vez maiores, endurecidas, que dificultam a passagem do sangue. Esse processo tem um nome: aterosclerose. E ela é a porta de entrada para os maiores assassinos modernos: infarto acidente vascular cerebral, AVC. O sangue, que deveria fluir livre, encontra bloqueios. O coração precisa trabalhar mais, o cérebro corre risco de não receber oxigênio. Tudo porque triglicerídeos e colesterol se uniram para construir muralhas invisíveis dentro do corpo. Quando uma dessas placas se rompe dentro da artéria, forma-se um coágulo. Esse coágulo pode bloquear totalmente o fluxo de sangue para o coração. E então acontece o que chamamos de infarto agudo do miocárdio. Sintomas comuns: dor forte no peito, irradiando para braço e mandíbula, falta de ar, suor frio, náusea. Mas o detalhe mais assustador é este: em 1 a cada 5 casos, o primeiro sintoma do infarto é a morte súbita. Ou seja, não há tempo para pedir ajuda. O inimigo não dá aviso. Se o bloqueio acontece em uma artéria do cérebro, o resultado é o acidente vascular cerebral isquêmico. O oxigênio deixa de chegar em uma parte do cérebro. Em minutos, os neurônios começam a morrer. E com eles, morrem memórias, movimentos, palavras. Metade dos sobreviventes de um AVC ficam com sequelas permanentes: dificuldade para falar, paralisia em partes do corpo, dependência de cuidados para o resto da vida. O excesso de triglicerídeos não age sozinho nesse processo, mas é um cúmplice fiel, acelerando a destruição. Se os níveis de triglicerídeos ultrapassam 500 mg/dl, o risco de pancreatite aguda se torna real. O pâncreas, órgão essencial na digestão e na produção de insulina, entra em colapso. Ele começa a se autodigerir. Os sintomas chegam de forma brutal: dor abdominal intensa, muitas vezes insuportável, náusea e vômito constantes, febre, fraqueza extrema. Em casos graves, pode levar à falência de múltiplos órgãos e à morte. E, diferente do infarto e do AVC, aqui a dor não é silenciosa. Ela é avassaladora, gritando o que o corpo tentou avisar há anos em silêncio. Os triglicerídeos também se acumulam no fígado, provocando a chamada doença hepática gordurosa não alcoólica. No início parece algo simples: apenas gordura no fígado. Mas com o tempo, essa condição pode evoluir para inflamação crônica, esteatohepatite, fibrose cirrose, câncer de fígado e, o mais traiçoeiro, assim como no sangue, esse acúmulo é silencioso. Muitas vezes só é descoberto em exames de rotina ou quando o fígado já está gravemente danificado. Triglicerídeos altos raramente vêm sozinhos. Eles costumam caminhar lado a lado com outros inimigos: pressão alta, açúcar elevado no sangue, obesidade abdominal, colesterol ruim, LDL alto. Essa combinação mortal recebe o nome de síndrome metabólica. Pessoas com essa síndrome têm risco 2 vezes maior de infarto e AVC. E risco 5 vezes maior de desenvolver diabetes tipo 2. É como se os triglicerídeos fossem apenas a ponta do iceberg. A base, escondida, é muito mais profunda e perigosa. O detalhe mais assustador de todos: mais da metade das pessoas com triglicerídeos altos não sabe disso. Afinal, quem sente seus níveis de gordura no sangue? Ninguém. Não há dor. Não há febre. Não há ferida visível. E por isso, milhares de vidas são interrompidas todos os anos por algo que poderia ser evitado com um simples exame de sangue. Um empresário de 52 anos, vida corrida, exames atrasados há anos, sofreu um infarto fulminante no escritório. Ninguém sabia que seus triglicerídeos estavam acima de 600. Uma professora de 40 anos, saudável aos olhos de todos, teve um AVC isquêmico durante a aula. Só depois descobriram triglicerídeos a 480. Somados a uma hipertensão não diagnosticada. Um jovem de 29 anos, magro, mas com histórico familiar de dislipidemia. Passou dias internado com pancreatite aguda. O exame revelou triglicerídeos acima de 1000. O inimigo não escolhe idade. Não escolhe classe social. Não escolhe profissão. Ele apenas espera o momento certo para atacar. Mesmo sem sintomas diretos, o corpo às vezes envia sinais indiretos, que muitos ignoram.
cansaço constante, ganho de peso abdominal, dificuldade para controlar o açúcar no sangue, pequenas manchas amareladas na pele, xantomas. São avisos sutis, como sussurros. E quem não ouve os sussurros, acaba ouvindo os gritos da doença em estágio avançado. Os triglicerídeos não matam com faca na mão. Não chegam com sirenes. Eles caminham em silêncio, pacientemente, construindo placas nas artérias, destruindo células no fígado, preparando o ataque ao coração e ao cérebro. E quando o ataque acontece, não há volta. A pergunta não é se eles vão cobrar a conta. A pergunta é: você estará pronto quando ela chegar? Ou será pego de surpresa? Se os triglicerídeos são inimigos invisíveis, silenciosos e pacientes, a boa notícia é: eles podem ser derrotados. Mas a luta não é rápida. Não existe um remédio mágico que apaga anos de descuido. É uma guerra de resistência, de escolhas diárias, de pequenas vitórias acumuladas. Cada refeição pode ser um tijolo na construção da sua defesa, ou uma arma entregue ao inimigo. O primeiro passo para vencer qualquer inimigo é conhecê-lo. Você já sabe que os triglicerídeos são moléculas de gordura circulando no sangue. Já sabe que níveis acima de 150 ml representam alerta. Já entendeu que valores acima de 500 ml significam risco real de pancreatite. Esse conhecimento é seu escudo. Porque a partir daqui, cada escolha alimentar, cada passo dado ou não dado, cada noite bem dormida ou desperdiçada, vai influenciar diretamente nessa batalha. A comida é a arma mais poderosa contra os triglicerídeos. Infelizmente, também é a maior aliada deles quando mal escolhida. Alimentos que acendem o fogo. Evite ou reduza ao máximo. Açúcares simples, refrigerantes, doces, bolos, biscoitos. Carboidratos refinados, pão branco, arroz branco, massas comuns, bebidas alcoólicas, especialmente cerveja e destilados, gorduras trans, fast food, frituras, margarinas baratas, excesso de carne processada, salsicha, linguiça, bacon, salame. Cada vez que você escolhe esses alimentos, é como jogar lenha no fogo que consome suas artérias. Alimentos que apagam as chamas. Inclua todos os dias peixes ricos em ômega 3 salmão, sardinha, anchova, atum. Oleaginosas nozes, amêndoas, castanha do Pará. Óleos saudáveis, azeite de oliva extra virgem. Frutas ricas em fibras maçã, pera, frutas vermelhas. Leguminosas feijão, lentilha, grão de bico. Vegetais verdes brócolis, espinafre, couve. Grãos integrais aveia, quinoa, arroz integral. Esses alimentos funcionam como soldados que limpam as estradas entupidas do corpo, equilibrando o metabolismo. O corpo humano não foi feito para viver sentado. Cada hora imóvel diante de uma tela é uma vitória para os triglicerídeos. Quando você se move, seus músculos exigem energia. O corpo então retira triglicerídeos do sangue para alimentar essas células. Resultado: menos gordura circulando, mais saúde fluindo. Estratégias práticas. Caminhadas rápidas. 30 minutos por dia já fazem diferença. Corrida leve ou bicicleta. Excelente para queimar excesso de energia. Musculação. Aumenta a massa muscular, o que acelera o metabolismo. Exercícios curtos de alta intensidade. GIT. Queimam gordura mesmo após o treino. Não importa se você começa com 10 minutos. O importante é começar. Cada passo é uma flecha disparada contra o inimigo. A gordura abdominal não é apenas um detalhe estético. Ela é um reservatório inflamado, que libera substâncias nocivas e aumenta os triglicerídeos. Perder apenas 5 a 10% do peso corporal já pode reduzir os níveis de triglicerídeos em até 20%. Isso significa que não é preciso atingir um peso perfeito. Cada quilo eliminado é um território reconquistado na batalha. Muitos ignoram, mas o sono ruim é combustível para os triglicerídeos. Quando você dorme pouco, o corpo produz mais cortisol, hormônio do estresse. O apetite desregula. A tendência é consumir mais carboidratos e doces. O fígado trabalha mal no processamento das gorduras. Dormir 7 a 8 horas de qualidade por noite é tão importante quanto se alimentar bem ou fazer exercícios. É durante o sono que o corpo limpa, restaura e fortalece suas defesas. O estresse constante não é apenas um problema mental. Ele libera hormônios que alteram o metabolismo, aumentam o apetite e elevam os triglicerídeos. Estratégias para enfrentar: meditação guiada, respiração profunda,
Contato com a natureza. Hobbies prazerosos. Reduzir consumo excessivo de notícias e redes sociais. Controlar o estresse é como desarmar bombas antes que explodam no seu corpo. Há casos em que mudanças no estilo de vida não bastam, especialmente quando os níveis estão muito altos ou há risco iminente de complicações. Principais aliados médicos. Fibratos. Reduzem especificamente os triglicerídeos. Ômega 3 em altas doses. Prescrição médica. Poderoso redutor. Estatinas, usadas principalmente para o colesterol, mas também ajudam nos triglicerídeos. Niacina, vitamina B3, em alguns casos indicada para controle lipídico. Mas atenção, nenhum medicamento funciona sozinho. Sem mudança de hábitos é como colocar um balde pequeno tentando conter um incêndio. A vitória não está em uma dieta milagrosa ou em um exercício radical. Ela está no consistente, no repetitivo, no hábito diário. Escolher água em vez de refrigerante. Subir escadas em vez de pegar o elevador. Trocar pão branco por integral. Reduzir álcool nos finais de semana. Fazer exames de sangue uma vez por ano. São escolhas pequenas que, acumuladas, constroem muralhas intransponíveis contra o inimigo. Reduzir triglicerídeos não é apenas evitar a morte precoce. É ganhar qualidade de vida. É envelhecer sem depender de remédios para cada passo. É brincar com os netos sem falta de ar. É viajar sem medo de um infarto repentino. É acordar leve, com energia, sabendo que o corpo trabalha a seu favor. A verdadeira vitória é viver não apenas mais anos, mas viver anos melhores. Os triglicerídeos são sorrateiros, atacam em silêncio, mas não são invencíveis. Cada refeição é uma escolha. Cada noite de sono é uma fortaleza. Cada passo é uma arma. A batalha é dura, mas quem luta, vence. E quem vence, conquista não apenas a vida, mas a liberdade de viver plenamente. O conhecimento é a arma mais letal. Durante séculos, a humanidade viveu no escuro sobre como o corpo funcionava. O coração era apenas um músculo pulsante. O sangue era visto como um líquido mágico, sem explicação. E as doenças? Castigos dos deuses. Foi apenas no século XX que a ciência começou a decifrar os códigos escondidos no sangue humano. E entre esses segredos, um nome começou a aparecer com frequência: triglicerídeos. Eles estavam sempre presentes nas análises de pacientes com infarto, sempre elevados em quem sofria com obesidade, sempre descontrolados em casos de pancreatite. Coincidência? Não. Era a assinatura de um inimigo que até então não tinha nome. Na década de 1950, pesquisadores começaram a investigar a ligação entre dieta, gordura no sangue e doenças cardíacas. Foi nesse período que nomes como Ancel Keys trouxeram à tona a hipótese de que gordura saturada e colesterol estavam ligados a infartos. Mas logo perceberam, não era apenas o colesterol. Havia outra gordura circulando em silêncio. Um vilão que parecia menos importante, mas que se revelava crucial: os triglicerídeos. A ciência mostrou que os triglicerídeos não são vilões por natureza. Eles foram essenciais para a sobrevivência humana. Durante milhares de anos, quando a comida era escassa, o corpo aprendeu a armazenar energia em forma de triglicerídeos. Cada gota de gordura acumulada era uma reserva preciosa contra a fome. Sem triglicerídeos, nossos ancestrais não teriam resistido ao frio, à caça fracassada ou às longas travessias. O problema é que hoje não falta comida. O inimigo não é a escassez, é o excesso. E a mesma arma que nos salvou, agora nos mata. A ciência começou a mapear, paciente por paciente, como níveis elevados de triglicerídeos estavam relacionados com doenças. Década de 1970. Estudos epidemiológicos mostraram que pessoas com triglicerídeos altos tinham maior risco de doença arterial coronariana. Anos 1990. Pesquisas confirmaram que triglicerídeos altos, combinados com colesterol baixo do tipo HDL, o bom colesterol, eram um gatilho mortal para infartos. Anos 2000. Avanços em genética revelaram mutações que fazem algumas pessoas produzirem triglicerídeos em excesso, mesmo comendo pouco. Hoje, já sabemos que triglicerídeos não são apenas marcadores, mas atores ativos na formação de placas de gordura nas artérias. A ciência descobriu passo a passo como os triglicerídeos atacam. Excesso na circulação. Após refeições ricas em carboidratos simples ou álcool, os triglicerídeos disparam no sangue. Armazenamento forçado.
Quando o corpo não consegue usar, eles se acumulam no fígado e nos músculos. Gordura no fígado, esteatose hepática. Excesso crônico leva ao fígado gorduroso, que pode evoluir para cirrose. Placas de gordura. Partículas ricas em triglicerídeos se infiltram nas artérias, iniciando o processo de aterosclerose. O golpe final? Ao longo dos anos, essas placas rompem e causam infartos ou AVCs. Em outras palavras, não é apenas um número no exame. É uma bomba relógio em movimento. Colesterol X triglicerídeos. O duelo invisível. Por muito tempo, acreditava-se que apenas o colesterol era o vilão. Mas a ciência mostrou que os triglicerídeos atuam como cúmplices. O colesterol LDL, ruim, constrói as placas. Os triglicerídeos aumentam a quantidade dessas partículas ruins, tornando o sangue mais perigoso. É como se o colesterol fosse o cimento. E os triglicerídeos, os operários que constroem a parede mais rápido. A ciência também revelou que os triglicerídeos não andam sozinhos. Eles fazem parte de um conjunto de desordens conhecido como síndrome metabólica, que inclui triglicerídeos altos, pressão alta, glicose elevada, colesterol, HDL baixo, acúmulo de gordura abdominal. Quem tem esse pacote carrega uma bomba prestes a explodir. É como se o corpo vivesse permanentemente em estado de guerra interna. Estudos mostraram que algumas pessoas nascem com mutações em genes que controlam os triglicerídeos. Hipertrigliceridemia familiar. Níveis muito altos desde cedo. Defeitos na lipoproteína lipase. Enzima que quebra triglicerídeos não funciona direito. Esses casos explicam por que algumas pessoas, mesmo magras e com boa alimentação, ainda apresentam valores perigosos. Aqui, o inimigo não veio da escolha, veio da herança. Mas mesmo nesses casos, a ciência provou que há como reduzir riscos com estilo de vida e medicação adequada. Hoje, milhares de laboratórios no mundo investigam os triglicerídeos. Eles testam novos medicamentos, analisam dietas, estudam genes. Pesquisas recentes mostraram que o ômega 3 em altas doses reduzem até 30% os níveis de triglicerídeos. Novas drogas, como os inibidores da proteína ApoC3, estão em testes para pessoas com hipertrigliceridemia grave. A ciência também revelou que o jejum intermitente pode ajudar a melhorar os níveis, permitindo que o corpo use os triglicerídeos estocados. A guerra está em curso. E cada descoberta é uma nova arma contra esse inimigo invisível. Apesar dos avanços, ainda existem mistérios. Por que algumas pessoas com triglicerídeos muito altos nunca têm complicações, enquanto outras com níveis moderados não sofrem infartos precoces? Qual é exatamente o papel das micropartículas ricas em triglicerídeos no rompimento das placas arteriais? Existe uma dieta universalmente eficaz? Ou tudo depende da genética individual? A ciência ainda não tem todas as respostas. Mas cada ano traz novas peças para esse quebra-cabeça mortal. Estudos globais estimam: quase um terço da população adulta mundial tem triglicerídeos acima do ideal. Em países ocidentais, até 40% dos casos de infarto envolvem pessoas com triglicerídeos elevados. A pancreatite aguda por triglicerídeos altos responde por cerca de 10% dos casos graves em hospitais. Esses números não são estatísticas distantes. Eles representam vidas interrompidas, famílias destruídas, histórias que poderiam ser diferentes. Depois de décadas de pesquisa, a conclusão é clara. Triglicerídeos não são apenas um detalhe no exame. Eles são protagonistas silenciosos na história das doenças modernas. Controlá-los não é vaidade, é sobrevivência. A ciência pode explicar os mecanismos, medir os riscos, oferecer tratamentos. Mas a decisão final está em cada pessoa. Décadas de estudo revelaram o inimigo. Sabemos como ele age, sabemos onde se esconde, sabemos como ataca. Mas a ciência só aponta o caminho. Quem deve caminhar? É você. A verdade é clara. Os triglicerídeos são a sombra no sangue. E ignorá-los é escolher lutar às cegas. Agora que você conhece a ciência, não tem mais desculpa para fechar os olhos. Conhecer. O inimigo é apenas o primeiro passo. Agora vem a ação. Se você está pronto para enfrentar os triglicerídeos, precisa entender que não existe uma solução mágica. O corpo é inteligente, paciente e meticuloso. E para vencê-lo, é preciso estratégia, disciplina e consistência. Cada escolha diária é um golpe contra o inimigo.
Cada hábito saudável é um escudo que protege seu coração, fígado e pâncreas. O primeiro passo, simples, mas muitas vezes ignorado, é a hidratação. Beber água ajuda o corpo a processar gordura. Auxilia na digestão e no transporte de triglicerídeos para que possam ser usados como energia. Ajuda o fígado a metabolizar gorduras de forma mais eficiente. Dica prática: beba pelo menos 2 litros de água por dia. Evite substituir água por sucos industrializados ou refrigerantes, mesmo os diet ou zero, que podem aumentar a resistência à insulina. Como vimos nos capítulos anteriores, o açúcar é o combustível preferido do inimigo. Estratégias práticas: substitua pão branco, arroz e massas por versões integrais. Troque doces por frutas frescas ou vermelhas. Prefira alimentos com baixo índice glicêmico, que liberam energia devagar. Cada substituição reduz a sobrecarga de triglicerídeos que chega ao sangue após as refeições. Alguns alimentos atuam como soldados poderosos contra os triglicerídeos. Peixes ricos em ômega 3, salmão, sardinha, anchova e atum. Reduzem a produção de triglicerídeos pelo fígado. Protegem o coração. Oleaginosas, nozes, amêndoas, castanhas. Fornecem gorduras boas e fibras que ajudam a regular o sangue. Vegetais e frutas. Fibra solúvel ajuda a diminuir a absorção de gordura. Brócolis, couve, espinafre, maçã, pera, frutas vermelhas. Grãos integrais. Aveia, quinoa, arroz integral. Ajudam a reduzir picos de glicose e triglicerídeos. Dica prática: monte seu prato de forma simples. Metade de vegetais, 1/4 de proteína magra, 1/4 de grãos integrais e 1 punhado de oleaginosas. O corpo que se move é o inimigo que recua. Caminhadas diárias de 30 a 60 minutos já ajudam a reduzir triglicerídeos em até 20%. Corridas leves, bicicleta ou natação aceleram ainda mais o metabolismo. Treino de força aumenta a massa muscular, que consome gordura mesmo em repouso. Estratégia: combine aeróbico, plasmusculação pelo menos 4 vezes por semana. O inimigo não tem chance quando você mantém o corpo ativo. Cada quilo perdido é um território reconquistado na batalha contra triglicerídeos. 5 a 10% de perda de peso corporal já reduz níveis significativamente. A gordura abdominal é especialmente perigosa. Seu acúmulo aumenta a resistência à insulina e inflamação. Estratégia prática: acompanhe peso semanalmente e ajuste dieta e exercícios para manter redução contínua. Dormir bem é como reforçar muralhas do castelo. 7 e 8 horas de sono restauram o metabolismo, reduzem cortisol, hormônio que aumenta a produção de triglicerídeos. Facilitam o controle do apetite, evitando excessos durante o dia. Estratégia: estabeleça horário fixo para dormir, evite telas antes de dormir e mantenha o quarto escuro e silencioso. O álcool é uma arma poderosa nas mãos do inimigo. Cada dose vira triglicerídeo no fígado. Até cervejas leves podem aumentar níveis se consumidas regularmente. Estratégia: limite ou elimine completamente. Substitua por água, chá ou suco natural. Para quem já enfrenta níveis altos ou histórico familiar, a ciência oferece estratégias complementares. Jejum intermitente. Reduz triglicerídeos ao permitir que o corpo use gordura estocada como energia. Controle de glicose. Reduzir doces, carboidratos refinados e manter exercícios regulares. Suplementos sob orientação médica. Ômega 3 em cápsulas, fibra solúvel ou niacina. Cada técnica atua em conjunto, criando um sistema de defesa completo. Sem monitoramento, toda estratégia é às cegas. Exames de sangue periódicos permitem ajustar dieta, exercícios e medicação. Conhecer seu valor atual de triglicerídeos é a bússola da batalha. Estratégia: realize exames a cada 6 a 12 meses, ou conforme orientação médica. Um homem de 45 anos, triglicerídeos 480 mg/dl, adotou dieta com redução de açúcar, caminhadas diárias e suplementos de ômega 3. Em 6 meses, níveis caíram para 180 mg/dl. Uma mulher de 38 anos, triglicerídeos 320 mg/dl, começou jejum intermitente, exercícios 4 dias semana e eliminou álcool. Em 4 meses, atingiu 140 mg/dl. Um jovem de 29 anos, triglicerídeos 550 mg/dl,
Recebeu medicação prescrita pelo médico, mas combinou com dieta rica em vegetais, frutos do mar e caminhada diária. Em 6 meses, caiu para 220 mRDL e continuou reduzindo com hábitos saudáveis. Esses casos mostram que a vitória é possível, mesmo contra níveis perigosos. Não há atalhos. Não há mágica. Mas há estratégias, disciplina e consistência. A batalha contra os triglicerídeos é diária. Cada refeição, cada passo, cada noite bem dormida é uma flecha disparada contra o inimigo. Você tem a ciência, o conhecimento e as ferramentas. Agora só falta agir. Você já conheceu o inimigo. Já viu como ele age silencioso. Já entendeu que ataca sem avisar, roubando a saúde aos poucos. Mas mais importante, você aprendeu a lutar. A batalha não foi fácil. Houve dias de tentação. Momentos em que o sofá parecia mais atraente que a caminhada. Horas em que o doce ou o álcool pareciam inofensivos. Mas, passo a passo, escolha após escolha, você reconstruiu seu corpo, fortaleceu sua mente e reacendeu sua vida. Agora, os números no exame de sangue contam uma nova história. Triglicerídeos dentro do limite saudável. Colesterol equilibrado. Pressão arterial estável. Energia e vitalidade restauradas. Mas a vitória não está apenas nos exames. Está no sentimento de controle, na capacidade de viver sem medo de ataques silenciosos. Você se tornou consciente, disciplinado e, acima de tudo, livre do inimigo invisível que rondava seu corpo. A mudança não é apenas física, é mental, emocional e espiritual. Você aprendeu a valorizar escolhas pequenas que, somadas, transformam vidas. Você entende que cada refeição, cada movimento e cada noite de sono é um ato de poder. Você desenvolveu resiliência e disciplina, qualidades que se aplicam a qualquer batalha da vida. A saúde se tornou metáfora de autocontrole, responsabilidade e amor próprio. A ciência mostrou que triglicerídeos são apenas uma parte do corpo falando com você. Eles avisam que há desequilíbrio. Eles apontam para hábitos que precisam ser ajustados. Eles revelam a importância de atenção constante e escolhas inteligentes. E você aprendeu a ouvir, não mais ignorar, não mais esperar até que o ataque seja inevitável. Agora que a batalha foi vencida, a vida se apresenta com uma nova clareza. Mais energia para perseguir sonhos. Mais tempo para aproveitar momentos com família e amigos. Mais força para viver cada dia plenamente. A vitória sobre os triglicerídeos é mais que números baixos no sangue. É a conquista de liberdade. É a consciência de que cada passo dado com disciplina é uma vitória silenciosa sobre a morte invisível. Mesmo após a vitória, a luta não termina. O inimigo nunca desaparece completamente. Ele está sempre à espreita. Uma festa, um período de estresse, um dia sem exercícios. Mas agora você conhece a estratégia. Agora você sabe que cada escolha é uma arma, cada hábito saudável é um escudo. E a vitória se torna permanente quando o corpo, a mente e o espírito trabalham juntos, em harmonia, protegendo a saúde e a vida. Os triglicerídeos foram um inimigo silencioso que testou sua disciplina e paciência. Mas você não recuou. Aprendeu a conhecer, enfrentar e vencer. Transformou hábitos, corpo e mente. E agora, cada batida do seu coração, cada respiração, é a prova de que a vida pode ser vivida com liberdade, consciência e força. O inimigo não define o destino. Quem vence é você. E este é apenas o começo.